Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós estávamos falando de Revolução Industrial, falamos sobre a questão da manufatura, artesanato e Primeira Guerra Mundial, que ocorreu devido ao imperialismo e neocolonialismo. Tá? E agora, para finalizar a Primeira Guerra Mundial, eu trouxe para vocês o Tratado de Versalhes, que foi o final, quando a Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro, perderam a Primeira Guerra Mundial contra Estados Unidos, França e Inglaterra. Estados Unidos fez com que a Alemanha assinasse um acordo, que esse acordo sempre recebe o nome da cidade em que ele foi assinado. No caso, ele foi assinado na cidade de Versalhes, que é uma cidade que fica a 19 quilômetros de Paris, na França. Tá? E esse tratado, ele condenava os países perdedores da guerra a muitas coisas ruins. Que nem a Alemanha, ela teve que ceder, entregar alguns territórios, como a Alsácia e Lorena, que são territórios na divisa entre Alemanha e França, ela teve que dar para a França, como se fosse um estado do Brasil, o Rio de Janeiro inteiro. Toma para você, França. Agora o Rio de Janeiro vai ser da França. E ela não poderia ter um exército maior que 100 mil homens, então praticamente ela não podia ter exército. Ela teve que entregar as minas de carvão, lembrando que matéria-prima essencial nessa época era o carvão mineral, para a geração das indústrias, geração de energia nas indústrias, Então, ela teve que ainda pagar todos os prejuízos da guerra para os países vencedores. Então, ela teve que pagar toda a construção da Inglaterra e da França. E, além, ela tinha que comprar tudo para reconstruir esses países dos Estados Unidos. E foi aí que ele acabou ficando cada vez mais rico. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi determinante para o momento que nós vivemos hoje, onde os Estados Unidos ganhou o mundo como o primeiro país, que hoje a gente só assiste filmes dos Estados Unidos, roupa da marca dos Estados Unidos, a tecnologia que nós usamos vem dos Estados Unidos, E a Europa, que era o centro do mundo, hoje já não é mais. Ela ficou em segundo plano. Tá? E também algo muito importante que acontece aí no final da Primeira Guerra Mundial, que nasce a Liga das Nações, que é como se fosse uma polícia dos países. Então não é um país, é um escritório que fica em Washington, nos Estados Unidos. Fica na Suíça, na Europa, esse escritório com todos os representantes dos países do mundo. Então, é como se a polícia é um órgão que fica cuidando das brigas dos vizinhos, contra bandido. Então, imagine que um país começa a brigar com o outro. Vamos ligar para a polícia. Quem que vai intermediar essa relação de conflito? É a ONU, que é o quê? Todos os países unidos. Tá? Que mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, vai receber o nome de Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? E para esclarecer, eu coloquei algumas coisinhas aqui que a gente vai trabalhar para frente, para a gente entender, porque às vezes fica por cima assim, a gente vai falando, mas eu não sei o que significa tal palavra. Então tá aqui, Quando nós falamos em monarquia, monarca significa rei, ok? Então monarquia é um país que possui um rei. Tem a sua rainha, às vezes, príncipe, e toda a parte hierárquia, os nobres da monarquia. Então, o Brasil já foi uma monarquia, quando tinha Dom Pedro I, Dom Pedro II, e aí acabou. Não temos mais. O Brasil se tornou uma república, público, que é do povo. Então, qualquer um de nós
nos comanda. Então a gente, o povo, se reúne e elege um entre nós para nos governar. Tá? Então isso seria república, ok? Qual que é a diferença, professor? Olha lá, tem gente perguntando, tem certeza, né? Entre monarquia, né? Rei e imperador. Qual que é a diferença? Já expliquei em algumas aulas, vamos lá novamente. O rei, ele tem o seu país, seu território. O imperador é quando ele engloba demais territórios. Então ele acaba conquistando novos territórios que sai dele, né? Então vamos pensar, Portugal nós temos o rei. Aí Portugal conquistou o Brasil, né? Achou o Brasil, colonizou o Brasil. Então ele tem mais um território. Então agora não temos mais o rei de Portugal, e sim o imperador, porque ele tem mais um território. Imagine que seu pai, ele é o dono da sua casa, né? Então ele é o rei ali. Agora, se ele tiver várias casas de aluguel, então ele não é mais rei, ele é imperador. Tá ok? Bom, e fascismo? Nessa época que nós estamos de política, discussão acirrada de política, nós estamos escutando bastante. Ah, ele é fascista, ele é nazista, que não sei o quê. O que é isso? Vamos lá. Fascismo surgiu ali na Itália, tá? Na Segunda Guerra Mundial, que nós vamos entrar agora. Então, o fascismo, ele é o quê? É um culto ao líder. Então, existe um líder, tá? É um líder político, e existe uma idolatria a esse líder, né? Um culto a esse líder, um amor a esse líder, tá? Fora isso, o Estado, ele tem um grande poder. O Estado, ele começa a tomar poder em todas as áreas, com o uso do militarismo. Ele é autoritário, então ele fala, faz e acontece, tá? Ele usa a força, o militar, para promover o desejo dele. Do que? Desse líder, ok? Isso é o fascismo. E qual que é a diferença entre fascismo e nazismo? Nazismo é a mesma coisa que o fascismo, com uma diferença, tá? O nazismo é tudo que o fascismo é, com mais a identificação de uma raça superior, tá? Então o fascismo, ele não tem essa questão de raça superior. O nazismo já traz, que é a raça ariana, que são os brancos, tá? Os caucasianos. Então a raça ariana, a branquinha, né? Ele vem falando que é uma raça superior às demais raças, como os judeus, como os negros, como os árabes e outros mais. Ok, pessoal? Então fica aqui para esclarecer essas diferenças. E agora a gente já vai, com base no Tratado de Versalhes, vocês viram que nós, Estados Unidos, condenou a Alemanha à morte, né? Então isso aconteceu em 1918, final da Primeira Guerra Mundial. A guerra durou 4 anos, de 14 a 18. Então em 1918 a Alemanha se viu o quê? Sem territórios, sem poder de indústria, sem poder militar, tendo que se reconstruir, porque ela acabou de perder a guerra, e ainda pagar o prejuízo da guerra dos países inimigos. Quer dizer, morte para a Alemanha. E nisso aí nós temos o que nesse contexto? Os Estados Unidos saindo cada vez mais forte, poderoso, vendendo para o mundo todo, né? Inclusive para a Europa, que está se reconstruindo. E não vamos esquecer que em 1917, como nós vimos na aula passada, a Rússia, ela saiu de fininho da guerra, né? Porque ela não estava aguentando mais essa guerra, ela saiu e teve o quê? A Revolução Russa. Ela foi se reconstruir lá dentro da casa dela. E ela também acabou o quê? Se tornando bem forte nesse momento que ela foi cuidar da vida dela. Olha o segredo, pessoal. Quer ficar forte? Quer ter sucesso? Começa a cuidar da sua própria vida, no caso de vocês, estudando. Tá ok, pessoal? Vou dar uma paradinha, vou apagar aqui, nova louça daqui a pouquinho. Bom, pessoal, e aí, o que acontece? A Alemanha, ela estava condenada à morte com o Tratado de
Versalhes. A Europa toda destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. Um número de mortes jamais visto, como nós vimos na Primeira Guerra Mundial, porque em 4 anos morreram cerca de 25 milhões de pessoas, né? Antes não acontecia desta forma, porque as guerras eram à espada, né? Então foi nessa Primeira Guerra, com as invenções tecnológicas, né? Então, que possibilitou esse número de mortes assustador. Até por isso que foi criada a Liga das Nações. E aí, então, essa destruição em massa, surge um novo sistema político na Europa, político, social e econômico, que é o socialismo lá na Rússia, né? Um país extremamente forte, agora ele é socialista, e a Alemanha, que era forte, está condenada à morte. O que acontece? O pessoal começa a sentir o cheiro da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer de 1939 até 1945. Então vamos lembrar, acabou em 18. Então aí, nós temos quase 20 anos, né? Um pouquinho mais de 21 anos depois da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que ela vem como resposta, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial aconteceu devido à divisão da África e da Ásia. Daí a Alemanha perdeu. A Segunda Guerra Mundial foi o quê? Por causa do Tratado de Versalhes, porque ela estava condenada à morte. Então ela vem como resposta, tá? Não vamos morrer, a gente vai sobreviver, porque a Alemanha não tinha mais saída. Ou ela ia para a guerra, ou realmente ela morria, né? Porque o Tratado de Versalhes condenou. Então aí o que acontece? A Alemanha, ela acaba invadindo toda a Europa e o norte da África com um líder chamado Hitler. Hitler, ele participou como soldado da Primeira Guerra Mundial. Depois ele começou a se aliar ao Partido dos Trabalhadores, tá? Que seria como se fosse o PT aqui no Brasil, tá? E depois ele criou o Partido Nazista, que se tornou um partido de extrema direita, tá? A gente tem que entender que o Hitler, ele participou do partido de esquerda como espião. E depois ele gostou. Ele falou, não, é legal. Só que depois ele resolveu aí participar desse partido nazista, que vocês hoje já sabem o que é o nazismo, que é de extrema direita, quer dizer que é direita, é aquela direita roxa. E a gente vai ver agora qual que é a diferença de direita e de esquerda. Porque a gente fica escutando muito disso, né? Você é de direita, você é de esquerda. O que quer dizer isso? Muitos associam a direita com o capitalismo e a esquerda com o socialismo. Não necessariamente assim o é, tá bom? O que acontece? A direita, ela predomina o quê? A questão da privatização. Privado. O que é o privado? É o comércio ter dono, tá? É algo privado, uma empresa privada. Então ele tem um dono, né? Vamos supor o dono das Casas Bahia é uma empresa privada, tem um dono, ok? Aqui na esquerda eles já o quê? Querem algo mais público, né? Do poder público, do Estado, tá? Estatal, tá? Seria aqui estatal, que é do governo. Por quê? Porque essas empresas, elas vão servir para o povo e o lucro que elas tiverem também volta para o povo, porque é uma empresa de Estado. Aqui o lucro vai para o dono. Aqui o lucro, que nem a Petrobras, é uma empresa mista, ok? Então o lucro dela, né, que é uma das, acho que a 12ª maior empresa do mundo, o lucro dela vai para o Brasil, construir escolas, portos e tudo mais, tá ok? Quem é da direita, o quê? Aqui acredita no poder do comércio auto se regular. Então o comércio, ele é autorregulador, tá? O Estado tem que sair fora e deixar o comércio rolar.
Aqui já não. O Estado tem que controlar os preços, tá? Porque nós não podemos ficar eles falam que a gente não pode ficar na mão de empresas. Então vai que a empresa de água ou de luz chega e fala assim, olha, a partir de hoje nós vamos cobrar 10 mil reais. A população não tem condições, né? Ou as empresas de saúde, os hospitais, olha, eu vou cobrar 10 mil reais, as pessoas precisam e que não tem condições. Então por isso que eles defendem que o Estado tem que ter o controle dos preços de coisas básicas, tá? Como combustível, como comida. Então você vê o governo, ele é dono da Petrobras, que é uma empresa de combustível, que aumentando o combustível você tem o aumento do valor de todos os produtos. Vocês estão entendendo a lógica de comércio? Então essa é mais ou menos a questão de direita e de esquerda, tá? Normalmente nós vemos o quê? Aqui o privado, né? O comércio, a autorregulação. Na esquerda nós temos o quê? Um poder do Estado, tá? Para o público, para o povo, ok? E aí, a Alemanha, Hitler é de um partido de extrema direita, ok? A Itália tem um outro cara governante lá, que é bem amiguinho de Hitler, tá? Que chama-se Mussolini, que também domina a Itália com o fascismo e o norte também da África, ok? E aí nós temos o quê? Quando a gente fala burguesia, são o povo rico, os comerciantes, né? Os industriais, toda a parte de burguesia, bancários, favorecendo esses partidos aqui com medo do quê? Do socialismo russo. Então, na Europa, esses partidos tomaram um poder muito grande, até que em 1932 Hitler ganha as eleições, tá bom? E ele se torna aí o primeiro ministro, né, chanceler, na verdade, da Alemanha, tá? E aí ele já prende todos os políticos que não condenam, que não concordam com ele, manda para o campo de concentração, tá? E começa a governar a Itália, a Alemanha. Começa a investir pesado no exército, para de pagar os prejuízos, né? Então ele começa a esquecer o Tratado de Versalhes. Só que todo mundo estava correndo atrás das suas vidas e não deixaram a Alemanha aí, né? Voltar com tudo. E ele começou o quê? Desde 32 a construir indústrias de tanque de guerra, né? Uma indústria que fez muito isso é a indústria que seu pai, seu vizinho tem um carro dessa indústria, tá? Que é a Volkswagen, tá? Nós temos na França também as empresas que construíam tanques, como a Citroën, tá? Essas empresas foram decisivas na Segunda Guerra Mundial. Então Hitler veio fazendo todo o seu aparato para que em 1939 ele invadisse a Polônia. Pensa, em 7 dias ele invadiu a Polônia e pegou para ele. Já estava dominando. Ele começou a dominar todos os países. Atingiu a França, dominou a França. E quando ele dominava um país, ele falava assim, agora o seu exército também é meu e a gente vai atacar o outro. Então o exército da França, que era um dos maiores do planeta, também acabou se tornando um exército da Alemanha. E eles foram combatendo. Vamos lembrar, tem um país vizinho aqui da Alemanha que estava bem poderoso cuidando da própria vida, que era a Rússia. O Hitler era contra a esquerda, ele era contra os comunistas, os socialistas. E aí ele faz um acordo com Stalin, que era o líder lá da Rússia, falou, olha, cuida da tua vida, eu cuido aqui da minha, estou guerreando, catando um monte de país para mim, e você cuida aí dos seus problemas internos, tá bom? Só que o que? Chegou um momento que Hitler já tinha dominado toda a Europa, né? Isso, de 39 em 41 ele já tinha dominado toda a Europa. E aí ele precisava o quê? De mais matéria-prima, ele precisava de petróleo.
né? Ele fala, quer saber? Aquele tratado que eu fiz com a Rússia, já era. Ele lança um ataque aéreo a todas as bases russas e em um único dia ele destrói 95% dos aviões da Rússia. Olha isso, deixou a Rússia destruída, porque a Rússia foi pega de surpresa. E aí ele começa a guerrear com a Rússia. Beleza. E nesse momento, pessoal, o que acontece? A Rússia, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos a localização. Então nós temos a Europa, a Rússia e o Japão, tá? Aqui da Alemanha, ele começou a atacar a Rússia. A Rússia, ela também, um país muito forte, começou a atacar o exército alemão. E eles começaram a perder. O Japão, vamos lembrar, o Japão começa também aqui, dominar toda essa região. Então ele domina a Austrália, ele domina a China, tá? Ele domina vários países, né? A Coreia é dele, né? Só existia uma Coreia. E aí, Hitler faz o quê? Ele liga lá para o Japão. Ô, japoneses, entra em guerra com a Rússia, domina a Rússia aqui, porque a Rússia ela vai ter que dividir metade do exército para cá e metade do exército para lá. E aí a gente vai conseguir ganhar, porque não estava aguentando. O Japão falou, olha, quer mexer com a Rússia? Não, estou cuidando aqui da minha vida, né? Bom, só que o Japão, ele estava atrás de umas ilhas aqui do Pacífico e os Estados Unidos aqui, né, recebeu um ataque à base naval dele em Pearl Harbor, tá? E aí os Estados Unidos começou a guerrear com o Japão, ok? O Hitler faz o quê? Olha, eu vou comprar a briga sua, você compra a minha. Ele declara também guerra aos Estados Unidos, tá? E aí os Estados Unidos começam a guerrear contra Hitler. Só que o Japão não declara guerra à Rússia. Aí então acabou se prejudicando, porque ele já não estava aguentando aqui e agora está vindo aqui, ok? E aí é interessante que a Rússia, quando ela foi atacada pela França com Napoleão, lá na época que os reis de Portugal vieram para o Brasil, em 1802, a Rússia ganhou de Napoleão por causa do inverno. O inverno na Rússia é muito forte. Então pensa, a geladeira de vocês tem uma temperatura de menos 2 graus, 0 graus. A Rússia ela chega até menos 30, menos 40 graus. Então você joga um copinho de água para cima, ele congela e cai gelado, né? Cai gelo. Então pensa, o pessoal aqui começou a ir para a guerra, os soldados, no frio. E eles ficavam atolados na neve. Os exércitos russos já desciam o quê? Com esquis, né? E ia atirando em todos os soldados que estavam congelados ali na neve. Tá? Se vocês quiserem até ver cenas desse fato que eu estou falando, tem no YouTube, tá bom, pessoal? E aí, Hitler acaba tendo que sair da Rússia, né? E aí a Rússia vem atacando com o seu exército vermelho, os camaradas, né? E ela vem o quê? Libertando os países aqui da Europa. Isso é fundamental a gente lembrar, porque mais tarde esses países vão se unir e vão formar uma união de países, tá? E aqui os Estados Unidos vêm atacando, tá? E ele liberta a França. A Inglaterra estava quase perdendo, e aí surge o Salvador novamente, né? Então, eles se juntam, Inglaterra, França, Estados Unidos desse lado, e a Rússia desse lado. Nós temos que lembrar que o Japão também estava em guerra com os Estados Unidos, ok? Porque é uma guerra global, é uma guerra mundial, tá? Bom, e aí que acontece o quê? A Alemanha acaba
não aguentando o ataque de um lado nem o ataque de outro, né? A Alemanha aqui, ó, ela acaba caindo principalmente pela Rússia, que a destrói, né? Que atinge a capital Berlim, porque vamos pensar que é um xadrez. Você pegou o líder que declarou guerra contra você, acabou a guerra, não é? Então eles chegaram até Berlim, a capital da Alemanha, né? Hitler aí se suicidou e acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? Com mais de 100 milhões, né, de mortes diretas e indiretas. Direta pelo tiro e indiretas pessoas que se suicidaram depois disso, né? Que nem, a gente tem que pensar que nem a Alemanha, né? Quando a Alemanha perdeu a guerra, a cada 10 mulheres alemãs, 8 foram estupradas pelo exército russo e pelo exército inglês, francês e americano, tá? Então muitas mulheres, né, que já tinham perdido seus maridos na guerra, filhos, acabaram também se suicidando devido a esses traumas. Fome intensa, pensa uma cidade totalmente destruída, sem água, sem luz, sem comida, muitas pessoas foram morrendo, a doença foi tomando conta, não tinha hospitais, né? Então assim, tem muitas mortes indiretas, não é só quem morre ali na bala da guerra, tá bom, pessoal? Mas assim, teve os judeus que foram caçados, né? Mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de extermínio, campo de concentração, colocava preso. Campo de extermínio era para matar mesmo, tá? Então eles queimavam, né, nas câmeras de gás, incineração, queimavam ali pessoas, colocavam elas nas valas, buracão, atiravam em todas, já vinha o trator e enterravam. Ok, pessoal? Então foi uma guerra assim, que hoje a gente sempre está vendo filmes, né, sobre e de extrema importância, ok? Aí nós temos o que? O final da Segunda Guerra Mundial, que vem de um lado, pensa pessoal, um pedaço de bolo, de um lado pegou os Estados Unidos, França e Inglaterra, e do outro lado pegou a Rússia. E agora eles começam o quê? Brigar para quem que vai ficar com a França, com quem vai ficar a Alemanha. A Alemanha de quem agora? Porque eu vim desse lado, a Rússia veio desse. E agora, pessoal? Tem um problema. De quem que vai ser a Rússia? A Alemanha. A Rússia quer que seja dela. Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra quer que sejam deles. Então aí eles vão o quê? Decidir o que vão fazer, tá? Mas a Segunda Guerra Mundial, ela começou em 39, acabou em 45, né? Nós temos aí a Alemanha como foco principal, a Itália também e o Japão. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi acabar, a Guerra Mundial na Alemanha acabou, né? Depois de que Hitler caiu, o Japão não baixava a guarda, ele continuava ali. Então o que os Estados Unidos fez? Testaram uma bomba que jamais haviam testado em guerra, só no oceano. E eles jogaram 2 bombas nas cidades de Nagasaki e Hiroshima. E explodiu a cidade inteira, com mais de 200 mil mortes em toda a cidade, tá? Então essas 2 bombas aí que explodiu o Japão fez com que o Japão também declarasse paz e saísse da guerra e abandonasse os territórios que ele dominou, como China, Coreia, Austrália e outros territórios, como Vietnã e outros países ali próximo do Japão, tá? E agora, então, o que vai acontecer nesse novo momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde está tudo destruído e nós temos aqui, né, um impasse de quem vai ser a Alemanha. Isso daí vai ficar para a próxima aula, tá ok, pessoal? Eu gostaria que vocês, para aprofundar, tá ok? Como lição de casa, para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês, que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Sobre a quantidade
de mortes que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e as tecnologias que surgiram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês comentem dessas tecnologias no grupo que nós temos no WhatsApp, aí no momento das nossas aulas. Ok, pessoal? Bom estudo, corram, cuidem atrás da vida de vocês como a Rússia fez. Não parem de estudar. Tamo aí, gente. Tchau, tchau.